Misericórdia, que partida louca! 7-2 para o PSG aqui na Vai Arena. Tem tanta coisa para falar aqui nesse vídeo que eu nem sei por onde começar. Então eu vou começar pelo começo, que é pedindo para você deixar o like por aqui, se inscrever no canal e, claro, também deixar seu comentário e hype no vídeo, se você quiser, porque hype é o que o PSG tem nessa temporada. Minha gente, assim, 100% na Liga dos Campeões de uma forma avassaladora. Foi um PSG que mostrou uma fome em campo e uma capacidade de reação que, assim, olha, eu acompanhei esse PSG a temporada passada inteira e impressiona a motivação e a fome que essa equipe continua mostrando em campo, seja sem jogadores principais, seja atrás do placar, seja na frente do placar. É um PSG realmente que não desiste e que vai para cima a partida inteira. Então, acho que essa é a grande sensação da partida, mas obviamente eu quero falar um pouquinho aqui sobre o jogo e analisar também algumas coisas que aconteceram. Vamos repassar muito rapidamente o que aconteceu, porque foram muitas coisas, mas a gente teve o Pátio abrindo o placar para o PSG, um belo gol de cabeça aos... quantos minutos? Aos 7 minutos? 6 minutos de partida, 7 minutos de partida, primeiro gol dele, hein, com a camisa do PSG, grandíssima temporada do Pátio, depois já, obviamente, da temporada passada, e aí a gente tem um pênalti pro Bayer Leverkusen, que o Bayer Leverkusen perde. A gente tem outro pênalti para o Bayer Leverkusen, aí é quando o Zabarni é expulso da partida, porque ele faz novamente um pênalti. O Bayer Leverkusen, inclusive, troca de cobrador e aí converte o seu pênalti. A gente fica com a partida em 1-1. O Alex Garcia foi quem fez o gol de pênalti e depois marcou o segundo gol do Bayer Leverkusen. E dentro das várias falhas que o Bayer Leverkusen teve, ele foi a boa notícia, digamos assim. Foi o jogador que a gente tira assim de pinça e fala, ok, esse aqui fez uma boa partida, mostrou personalidade, inclusive conversou com a gente após a partida, então é importante também a gente trazer isso aqui. E aí a gente teve o Désiré Doué marcando 2 gols, o Nuno Mendes, já vou falar sobre o Nuno Mendes, Dembélé voltando e marcando gol, também já vou falar sobre Dembélé, e por fim Vitinha fechando a partida 7-2 para o PSG. Eu vou trazer a escalação do PSG, porque aí à medida que eu for falando a escalação, eu vou lembrando e falando um pouquinho de cada jogador, porque tem muita coisa para a gente falar dessa partida. De qualquer forma, já deixo aqui um pouco da minha impressão dessa fome do PSG, desse jeito de não desistir, de resistir a partida, não só resistir, na verdade, né, de ir para cima a partida inteira, porque o PSG faz o primeiro gol, depois toma um empate, tem 2 pênaltis contra, um deles o Bayer Leverkusen perde, mas o PSG fica, de certa forma, o adversário toma conta, né? Na hora que faz o empate, na hora que o PSG tem um jogador expulso, o jogador do Bayer Leverkusen é expulso depois, inclusive, do jogador do PSG, deixa eu até confirmar isso, não, mentira, hein? O Andrich, do Bayer Leverkusen, é expulso antes do Zabarni, o Zabarni só é expulso depois, no pênalti do Garcia. O Désiré Doué faz aos 41, depois faz já no acréscimo do primeiro tempo, e eu tô tentando lembrar aqui quando que foi o segundo gol do Alex Garcia. Ele marcou o primeiro gol aos 38 de pênalti e depois no segundo tempo aos 54. Então foi um PSG que reagiu logo depois de ter tomado esse pênalti de empate, né? Sendo 2 pênaltis, obviamente, um falhado e um convertido, e consegue reagir de forma muito rápida, e aí vem essa carambada de gols por aí. Ficou um pouco confuso, mas é porque a partida foi um pouco confusa, essa é a verdade, e aí esse sentimento que eu tô falando do PSG de não desistir é muito a sensação do que eu vi da partida, porque quando a gente tá atrás do gol, especialmente em partidas assim, que muita coisa acontece, é muito difícil analisar taticamente o jogo, porque primeiro a gente já vê o jogo atrás do gol, então a gente não vê a partida na disposição, obviamente, lateral, isso já dificulta bastante, e a gente vê praticamente metade do campo, né? Porque a outra metade é muito longe, não dá pra gente analisar, obviamente, a visão de jogo é muito diferente. Então, eu não vou falar tanto aqui da parte tática, e foi realmente uma partida que aconteceu tanta coisa
teve tanta substituição, tanta coisa aconteceu, que foi difícil prestar atenção nesse sentido, que já é difícil por conta da posição do gramado. Mas eu quero falar de algumas atuações individuais, porque é absolutamente necessário. O Nuno Mendes foi o quê? Eleito melhor da partida de novo. Ele já tinha sido eleito diante do Barcelona e fez outra grandíssima partida do Nuno Mendes. Assim, ele não é só hoje o melhor lateral do mundo, ele é um dos melhores jogadores do mundo. É você ter um camisa 10 na lateral, mas que também é um grandíssimo zagueiro na lateral. Assim, é um absurdo o que esse jogador, o que o Nuno Mendes está fazendo desde a temporada passada, e esse início de temporada dele é um troço, assim, realmente absurdo. E aí, voltando para escalação do PSG, para ir falando um pouquinho de um em um, o Chevalier é um jogador que está precisando ganhar um pouco mais de confiança. Ele tem sido bastante criticado aqui, o Luiz Henrique inclusive falou na prévia da partida que ele não esqueceu o quanto que a imprensa matou esportivamente o Donnarumma durante 4 anos, até o Donnarumma finalmente fazer uma reviravolta e a imprensa se apaixonar por ele, mas que ele não esquece e que ele está muito satisfeito com o trabalho do Chevalier. É um jogador é um goleiro de muito talento, tá? Mas embaixo do travessão, entre as traves, ele precisa ainda evoluir. Ele tem muito ainda o que evoluir, mas se tem alguém que pode fazer isso, eu acho que é não só o Luiz Henrique, mas o staff do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique tem melhorado, assim, gigantescamente esses jogadores do PSG. Hakimi na lateral direita fez boa partida também, mas assim, perto da do Nuno Mendes, a gente até esquece o que aconteceu do outro lado. O Zabarni e o Pacho, grande partida, falei aqui, marcou o primeiro gol dele. O Zabarni não fez um bom jogo, fez os 2 pênaltis, foi expulso. Então, assim, hoje não foi uma partida boa do Zabarni, ele que vem substituindo muito bem, tá? O Marquinhos é um jogador que mostra muita segurança, tem físico importante, que é algo que, por exemplo, falta ao Beraldo em algumas partidas. E o Zabarni tem essa característica, mas infelizmente hoje não foi um bom jogo. O meio-campo do PSG, e aí a gente aqui vem um detalhe, foi um 7-2 em que o PSG não tinha 2 dos seus titulares de meio-campo, que é a alma desse PSG. Vitinha fez uma grandíssima partida, 98% de acerto de passes, assim, incrível. Fiquei feliz que ele fez o gol no final, porque coroou, né? Foi a cereja no bolo, assim, eita, nós, vamos seguir assim mesmo. E coroou a partida dele, porque foi realmente uma grande partida. E aí a gente teve o Zaïre-Emery e o Désiré Doué completando o meio-campo, né? O Désiré Doué, obviamente, fez 2 gols, então ele acaba chamando muita atenção. Ele fez um bom jogo, de certa forma, na parte do ataque. O M aqui do México, muito obrigada, tá colocando uma luzinha aqui na minha cara para me ajudar. E defensivamente pecou um pouquinho, tá? Mas ele tava deslocado, né? Tava jogando mais recuado, então obviamente acho que isso atrapalhou um pouco a partida do Désiré Doué, lembrando que ele voltou de lesão no jogo passado, tá? E hoje foi titular. E aí lá na frente, Kvaratskhelia, Mayulu fez outra grande partida. Quando ele afinar algumas coisas, porque ele é muito jovem ainda, 19 anos o Mayulu, se eu não me engano, tem muito potencial, tá? E na esquerda o Barcola, que também fez uma boa partida. O Barcola tá tendo um probleminha da finalização, de acertar o gol, mas eu acho que é outro que pode melhorar bastante. Mas o meu destaque, assim, o Nuno Mendes é impressionante. O PSG agora 100% na Liga dos Campeões, é o primeiro colocado na fase de liga, 13 gols marcados em 3 partidas, apenas 3 gols sofridos. Então a gente tem um PSG que mostra toda essa fome, que olha, é muito difícil um segundo título, mas neste momento, para mim, o PSG continua sendo favorito. Para mim já era o favorito, porque era o campeão, e agora segue sendo favorito e tá mostrando em campo, ó. Bravo, chapeau, tiro o chapéu, como se diz chapeau em francês, para o Luiz Henrique. Realmente espetacular. Não sai do vídeo sem deixar o like, confere se está inscrito no canal, comentários por aqui também. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.